São 9 horas, a capital paulista amanheceu com o céu limpo. A temperatura mínima é de 8 graus e a máxima de 21. O MAC Notícias está no ar e estes são os destaques de hoje. O cenário político se encontra em um de seus maiores períodos de instabilidade. Graças a isso, diversos movimentos estão surgindo para renovar o sistema. Após decisão no Supremo, transexuais podem mudar seu nome social em cartório. Uma lei que proíbe discussão sobre gênero nas escolas foi promulgada no dia 23 de março em Jaraguá do Sul. E a discussão é: como essa decisão pode afetar na educação das crianças? O Brasil sofre com a falta de doadores de sangue nos hemocentros. Projeto Solidário auxilia refugiados que vivem em São Paulo a ganhar dinheiro por meio da gastronomia e da culinária típica de seus países. Realidade virtual é usada como ferramenta para tratamentos de doenças mentais. Veja como a música coreana está se expandindo para fora da Ásia e influenciando a economia global, vendendo sua cultura em forma de música, produtos de beleza, comida e muito mais. Em meio a um dos maiores cenários de instabilidade da nossa história, diversos movimentos estão surgindo com o objetivo de renovar o sistema político, lançando novos candidatos para concorrerem às eleições gerais que teremos este ano. Confira na reportagem de Natália Belintani. A atual política brasileira se encontra em uma de suas maiores crises política, econômica e moral da nossa história. Desde junho de 2013, quando as ruas do país foram marcadas por uma grande onda de protestos contra o regime da presidente Dilma Rousseff, o Brasil vem passando por diversas dificuldades em seu regime político. Este ano, o país passará por novas eleições gerais, e em meio a este cenário de instabilidade, grande parte da população se sente insegura e confusa em relação a quem votar. Talvez começar do zero de novo. Acho que precisa renovar mais os políticos, né? E para nós aqui, tô procurando emprego, tá difícil a situação. Tá uma porcaria. Não dá para acreditar mais em ninguém agora. Deveria mudar um pouco as leis para que alguns políticos pudessem pagar por aquilo que eles fazem. Já sobre a intenção de votos, o ex-presidente Lula, apesar de preso, ainda continua em primeiro lugar, com 18,6% de intenções de votos, seguidos por Bolsonaro, com 12,3%, e Ciro Gomes em terceiro, com 1,7%. O pluralismo político ele procura trazer para o cenário político inúmeros atores. A ideia é que o cenário político não seja restritivo e que muitos possam participar desse cenário. O sistema de renovação está muito mais conectado com uma ideia de reação a uma crise identitária política, ou uma ideia de movimento de criminalização da política, uma ideia de falsa representação. Graças a isso, diversos movimentos estão surgindo no país com o objetivo de renovar o sistema político, os quais se classificam como apartidários, suprapartidários e pluripartidários. Dentre eles, o Frente pela Renovação, criado por Miguel Nicásio, foi organizado com esse objetivo de renovação do sistema político nacional. A Frente pela Renovação é um movimento que visa melhorar a qualidade da representação política do Brasil, promovendo a renovação dos quadros do Legislativo Federal, Câmara e Senado. Nós temos uma agenda de desenvolvimento para o Brasil. Essa agenda é baseada em integridade, justiça, democracia e sustentabilidade. Os candidatos que irão sair pela frente, pela nossa plataforma, eles terão que estar alinhados com essa agenda e, além de tudo, tem que passar pelo nosso compliance. Então, não é qualquer pessoa que pode participar, ela tem que passar por um teste de integridade, uma varredura que iremos fazer no direito penal, no direito administrativo público, administrativo fiscal e uma varredura de internet. Nome social é o modo como uma pessoa é identificada dentro de uma determinada comunidade, em contraste com o nome de registro, que não reflete na identidade de gênero. A inclusão do nome social e a atualização da identidade de gênero podem ser feitas. Basta apresentar um documento de identificação com foto no ato da solicitação. A repórter Rafaela Berinatti está ao vivo e tem as informações. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Júlia. Para mudar seu nome socialmente, em caso de escolha por gênero,
A demora pode levar de 6 meses a 2 anos, isso sem contar que pode existir a contratação de um advogado, o que encarece o pedido. Mesmo que o TSE diga que basta comparecer nos postos de atendimento ou cartórios, na prática não é tão simples assim. Rafaela Bellinati para o MAC Notícias. Em meio a uma decisão histórica e unânime no Supremo Tribunal Federal, os transexuais vão ter a possibilidade de alterar o nome social e o sexo no registro civil. A decisão permite que as alterações sejam feitas sem a necessidade de uma decisão judicial. Veja na reportagem. O que era mais complicado se descomplicou. No país em que mais mata transexuais, houve um pedido no STF para alteração de nome social sem tanta burocracia. Antes da licitação, não havia uma lei que regulamentasse a alteração do registro civil no Brasil. Por isso, a pessoa trans teria que abrir uma ação judicial e cada caso seria analisado individualmente. Fomos até a Ação Transforma, cursinho que capacita transexuais para saber a opinião deles. Com essa lei pode ajudar bastante coisa, mas a grande maioria das pessoas trans não tem o nome retificado. Os ativistas, no entanto, acham que tem coisas mais importantes a serem debatidas. Eu acho que a gente precisa de mais oportunidade no mercado de trabalho, para ter mais visibilidade. E, infelizmente, a gente vê todas na margem, fazendo o programa. Não que não seja um trabalho digno, mas eu acho que a gente é um ser humano como qualquer outro e merece oportunidade, né? A questão da mudança do nome social traz um avanço muito grande para o Brasil. Antes, as pessoas precisavam abrir um inquérito na justiça para conseguir mudar de nome. E atualmente, elas precisam simplesmente ir a um cartório. Isso preserva as pessoas, as poupa de passar por um possível constrangimento e por um processo que demora para acontecer. É importante ressaltar que bancos já aceitam que as pessoas utilizem o nome social em seus cartões de crédito. O Enem também aceita. Uma das maiores discussões nesse momento é se as pessoas que mudaram de nome podem utilizar banheiros diferenciados em lugares públicos. Acredito que é importante que as discussões de nomes sociais continuem e que cada vez mais as pessoas que escolheram mudar de nome conquistem direitos e consigam viver na sociedade de maneira igualitária. Todos esses fatores colaboram para aumentar a expectativa de vida dos transexuais no Brasil, que atualmente é de 35 anos. O número de violências cresce no país a cada ano. Somente na cidade de São Paulo, a porcentagem de mortes por violência é de 9,5 a cada 100 mil habitantes. A repórter Isabelle Moya está ao vivo e tem as informações. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Júlia. Bom dia, Lara. Segundo dados do Índice Nacional de Homicídios, mais de 3 mil pessoas foram mortas de forma violenta no país. O número contabiliza homicídios dolosos e lesões corporais seguidas de morte, os chamados crimes letais e intencionais. Flanelinhas fazem uso do crack livremente na rua Caio Prado, no bairro de Higienópolis, em São Paulo. A jornalista Raquel Paiva flagrou essa situação. A rua Caio Prado, próxima à Universidade Mackenzie, na Consolação, se tornou um cenário preocupante nos últimos dias. Cada vez mais, flanelinhas se aglomeram na região, não apenas para pedir dinheiro, mas também usar drogas como bebidas alcoólicas, cigarro e crack. Depois das 8 horas da noite, alguns já começam a chegar e muitas vezes ficam nervosos com os motoristas que não aceitam o serviço. O uso de drogas na região está assustando os moradores e colocando em risco a segurança dos próprios flanelinhas, que ficam sob efeito de drogas no meio de uma das regiões mais movimentadas de São Paulo. A Procuradoria-Geral de Justiça de Santa Catarina vai realizar uma avaliação sobre as discussões ideológicas de gênero nas salas de aula. Com toda a discussão sobre gênero nos dias atuais, o governo tem tomado decisões que causaram grande repercussão. Uma lei que pode surtir efeito negativo na educação das crianças foi para a discussão na Procuradoria-Geral em Santa Catarina. Para explicar melhor sobre o assunto, entrevistamos uma das líderes do coletivo LGBT Prisma e professora, Leona Wolff. Essa é uma discussão que vem de 2015. 2015 é o momento no qual você está arquitetando um golpe de Estado em cima da presidenta Dilma, que quando a Constituição ela foi criada, você não estava com problema em relação
ao gênero, porque o problema em relação ao gênero nem tinha sido cunhado. Se a gente for pensar que os caracteres relativos ao gênero são históricos e sociais, eu não pensaria como que isso poderia ser contestado, mas há uma torção teórica. A campanha de vacinação 2018 contra o vírus da gripe já começou em São Paulo. A repórter Fernanda Martinelli tem as informações. Bom dia, Fernanda. A campanha de vacinação contra o vírus da gripe de 2018 já começou. A vacina é gratuita apenas para os grupos de risco, mas está sendo comercializada para aqueles que desejam tomar a dose. Os malotes nos postos de saúde na região de Higienópolis já começaram a chegar e a expectativa por pacientes é grande, pois na última campanha a vacina se esgotou. Lembrando que a vacina é trivalente, ou seja, protege dos 3 subtipos de vírus da gripe que circulam pelo hemisfério sul. Volto com vocês no estúdio, Fernanda Martinelli para o MAC Notícias. Uma simples picada no braço, cerca de 12 minutos sentado em uma cadeira e pronto, o sangue está apto para salvar vidas. A doação de sangue requer algumas exigências. Para realizar o processo é necessário ter entre 18 e 67 anos e pesar mais de 50 quilos. A taxa de doações no Brasil é menor do que a Organização Mundial de Saúde sugere, de cerca de 3%. Veja na reportagem de Vinícius Martinez. Transfusões de sangue fazem a diferença entre a vida e a morte para centenas de pacientes todos os dias. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 1,8% da população brasileira doa sangue anualmente. Esse número é baixíssimo, visto que a população brasileira atinge 200 milhões de habitantes. Está salvando a vida de quem está assim, por 100 ml, chega lá no banco e não tem nada. E a pessoa vai embora. Eu não posso doar porque eu tenho da família pessoas que são diabéticas. Pessoas que estão passando por tratamento de saúde, quimioterapia, recuperação cirúrgica, acidentados e portadores de algumas doenças de sangue precisam de doações. Eu já recebi sangue, porque eu já fiz tratamento de câncer e foi muito importante para mim. O sangue, ele é coletado, a gente chama de sangue total. E ele é fracionado, ele é centrifugado. Desta centrifugação, ele gera outros hemocomponentes. Então, nesta mesma doação, eu vou ter concentrado de hemácias, eu vou ter plasma e eu vou ter plaquetas. Então, vai para 3 pessoas diferentes. As plaquetas, provavelmente para quem tem leucemia, o plasma para um grande queimado, alguém precisa de volume, e as hemácias para alguém que está com anemia. Apesar do povo brasileiro ser um povo hospitaleiro e caridoso, é preocupante ver como não existe uma atenção com a doação de sangue. Sabemos que somos a 5ª maior população mundial, com mais de 200 milhões de pessoas. Esperava-se que seríamos um dos maiores bancos de sangue do mundo, mas não é bem assim. As campanhas nacionais são para fidelizar aqueles que doam, tentando acabar com o famoso jeitinho brasileiro. Mesmo parecendo ser uma iniciativa digna, muitos são atraídos pelo atestado de licença do serviço. Esperamos que com essa conscientização que continue para que possamos consagrar essa famosa internacional do povo caridoso. E veja a seguir. Caçambas irregulares atrapalham a circulação de pedestres. O MAC Notícias volta já. Surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Caçambas de lixo irregulares atrapalham a circulação de pedestres e não respeitam as normas do limite de carga e de tipo de material. O repórter Fernando de Amices traz um flagrante dessa situação. Podemos ver aqui uma situação complicada.
Duas caçambas de lixo bloqueiam a passagem de pedestres em uma rua movimentada da cidade de Santo André, no ABC Paulista, na Grande São Paulo. Os pedestres têm que se arriscar no meio da rua para poder passar pelo trajeto. Outra violação que podemos observar é o tipo de material que está sendo depositado nas caçambas. Na própria caçamba está escrito que serve para depósito de entulhos. Entretanto, outro tipo de material está sendo colocado ali. O metrô de São Paulo está enfrentando problemas graves de superlotação, dessa vez na Estação da Luz. A quantidade de pessoas que passam pela estação no período matutino é muito grande, o que está causando lentidão em catracas e escada rolantes, atrasando quase 10 minutos o trajeto de cada passageiro. A Estação da Luz está enfrentando problemas de superlotação há cerca de um mês. Mais de 250 mil pessoas passam por ela todos os dias. Entre as 6 e as 8 da manhã é o período mais cheio e, devido à má organização do metrô, está havendo a superlotação de escadas rolantes e de catracas, dificultando a mobilidade de passageiros e atrasando em quase 10 minutos o trajeto de cada um. A gerência do metrô está tentando reorganizar o trajeto das linhas dentro da estação, o que melhoraria a mobilidade de todos e a superlotação. Apesar disso, nenhuma mudança notável aconteceu. Apesar de possuir a maior frota de ônibus do Brasil, o paulistano ainda sofre com os serviços prestados pelas empresas de transportes públicos. A frota de ônibus em São Paulo está superlotada e ainda assim corre risco de ser cortada em 14%. Esse problema é algo que já se arrasta faz anos e até agora nenhuma medida foi tomada para solucionar o problema. 24 milhões de pessoas por mês utilizam esse serviço e a grande maioria não vê o valor da passagem de R$ 4,00 serem revertidos em benfeitorias. A Secretaria de Transporte Público não apresentou uma solução e o novo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ainda não se manifestou sobre o assunto. O número de pequenos empreendedores na porta dos estádios de futebol vem crescendo e, com isso, a qualidade dos produtos servidos também aumenta. A expansão no consumo de alimentos na parte de fora dos estádios é um hábito muito comum entre os paulistanos. Porém, é notável que há um crescimento neste negócio, e cada vez mais os vendedores vêm trabalhando nas suas barracas para atrair o consumidor. Esse flagrante foi filmado em frente ao estádio do Morumbi, onde os vendedores montam essas barracas exclusivamente nos dias de jogos, atendendo com maior qualidade todos os torcedores. Todos os dias, quase 12 mil profissionais limpam as ruas de São Paulo. Apesar disso, muitas regiões continuam sujas, principalmente no centro da cidade. Na Praça da República, por exemplo, alguns pedestres precisam até desviar do lixo. Confira a matéria de Pedro Fernandes. Os milhares de funcionários que limpam as ruas de São Paulo todos os dias são insuficientes. Em uma cidade que produz diariamente quase 300 toneladas de lixo que é jogado na rua, muitas vezes a sujeira é aparente. A Praça da República, por exemplo, é varrida todos os dias, mas é difícil encontrar limpeza ali. Alvo de críticas este ano, a Prefeitura já fez um reajuste de 16% da verba de zeladoria, ampliando para 6 o número de empresas contratadas para o serviço. Diariamente, pontos específicos da cidade de São Paulo, como no centro, sofrem com o descarte irregular do lixo residencial. Veja o flagrante da repórter Rafaela Bellinati. A capital paulista tem mais de 3,7 mil pontos de descarte irregular de lixo, segundo dados da Prefeitura de São Paulo. Em média, cada cidadão produz cerca de 385 quilos de lixo, o que gera um acúmulo diário de quase 18 toneladas de resíduos sólidos espalhados pelas ruas da capital. Além de desconfortável para a comunidade local, o lixo a céu aberto também traz riscos como doenças e enchentes para quem mora nas proximidades. Entulho acumulado em pontos da cidade também são comuns de serem encontrados, principalmente em lugares com pequenas obras. A cidade de São Paulo conta com mais de 100 ecopontos de descarte consciente do lixo residencial e várias campanhas de reciclagem e reutilização dos materiais. O número de mortes de ciclistas em acidentes de trânsito cresceu quase 20% este ano no estado de São Paulo. Dados divulgados pelo governo estadual mostram que no primeiro semestre foram 86 casos, 13 a mais que no mesmo período no ano passado. O repórter Pedro Fernandes está ao vivo e tem as informações. Bom dia, Pedro. Bom dia, Júlia.
O número de ciclistas mortos em acidentes de trânsito na cidade de São Paulo cresceu 20% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O principal problema dessa questão é a rota utilizada pelos ciclistas. Na Marginal Pinheiros, por exemplo, aos domingos, na altura da cidade universitária, os ciclistas utilizam até 3 faixas da via, andando ao lado de carros a 90 km por hora. Apesar do crescimento de vias específicas para eles, como ciclovias e ciclofaixas, essas vias exclusivas ainda são insuficientes, o que leva os atletas a andarem junto com os carros. Pedro Fernandes para o MAC Notícias. E agora o flagrante da triste situação de uma escola completamente pichada no centro da cidade de São Paulo. Esse tipo de cena é cada vez mais comum no dia a dia dos paulistanos. Situação complicadíssima flagrada na Escola Estadual Maria Sintra. O descaso da prefeitura com o colégio localizado na Rua da Consolação é evidente. O prédio foi filmado completamente pichado, completamente vandalizado. Resta saber se a prefeitura vai fazer alguma coisa para tentar mudar isso. E no próximo bloco você vai ficar sabendo sobre o K-pop. E projeto social oferece aulas gratuitas de tênis para estudantes de escolas públicas. Voltamos em instantes. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. E parece que o ano está sendo bom para as franquias de fast food no Brasil. Em 2017, o setor teve um aumento significativo no faturamento. O repórter Lucas Soares está ao vivo com as informações. Bom dia, Lucas. Como foi o crescimento dessas franquias? Bom dia, Lara. Bom dia, Júlia. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Food Service Brasil, o número de lanchonetes fast food aumentou 5,9% em 2017 e o faturamento subiu 6,2%. Isso se deve principalmente ao recuo da inflação e ao aumento do número de brasileiros que se alimentam fora de casa. As principais redes que se beneficiaram com isso foi a Pizza Hut, que hoje conta com mais de 180 unidades no Brasil, o KFC, que já tem mais de 60 filiais, e a Taco Bell, que pretende triplicar a sua rede esse ano, chegando a 45 unidades. Lucas Soares para o MAC Notícias. A crise dos refugiados, que teve ápice em 2015, continua preocupando as autoridades. Um dos problemas enfrentados pelos estrangeiros é a inserção nos países em que buscam refúgio. Aqui no Brasil, em São Paulo, a gastronomia está ajudando essas famílias a se sustentarem. Confira na reportagem de Lara Caroline. Diante da atual crise humanitária dos refugiados, o Brasil é uma das principais nações que mantém políticas de acolhida aos que deixam seus países fugindo da guerra e da miséria. Segundo dados divulgados no relatório Refúgio em Números, do CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, o Brasil recebeu, somente em 2017, mais de 10 mil pessoas das mais diversas nacionalidades. Uma das iniciativas de apoio a esses refugiados que vivem no Brasil é o Open Taste, um projeto que busca valorizar a culinária local do país de cada um deles. Todas as sextas-feiras, a partir das 11 da manhã, um grupo fica responsável por elaborar um cardápio típico aqui no espaço House of Food, próximo à estação Fradique Coutinho, em Pinheiros. Hoje, os pratos estão por conta do Auge e da Rima, que vieram da Síria em 2016.
Desde que chegaram aqui, com 2 filhas pequenas, eles se sustentam exclusivamente por meio da gastronomia. Os pratos do cardápio são os que cozinhavam em seu dia a dia lá na Síria e foram adaptados para serem vendidos aqui no Brasil. Em meio às diversas opções gastronômicas do bairro Nobre de Pinheiros, a cozinha compartilhada do Open Taste fica ali, tímida, no número 57 da rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, de portas abertas para unir culinária e solidariedade. A refugiada síria e idealizadora do Open Taste, Joana Ibrahim, nos contou como funciona o projeto. O Open Taste ele é um restaurante aberto para refugiados. Então, por enquanto, estamos validando o Open Taste. Nós estamos fazendo cada sexta-feira aqui no House Food. A ideia de chegar até eu ter um restaurante de semana inteira. Por enquanto, a gente tem várias famílias. Tem da Síria, da Palestina, tem da Colômbia, da Bolívia, do Congo. E tem uma escala para 2 meses já. As temperaturas sobem e caem no mesmo dia na região de São Paulo. Essa mudança marca não apenas a chegada do outono, mas também o modo de se vestir de muita gente. A repórter Beatriz Araújo traz as novidades sobre moda. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Júlia. Jaquetas, botas, moletons começam a sair dos armários e aparecer na vestimenta de muitos paulistanos. Tudo isso por conta do frio na madrugada de São Paulo, até as primeiras horas da manhã, o calor durante a tarde e a queda de temperaturas ao fim do dia. Essa variação de tempo tem mudado não apenas a roupa, mas o estilo de muita gente. Enquanto no exterior, o uso de botas vermelhas, óculos amarelos e roupas caqui, aquelas roupas que remetem mais ao estilo militar, são destaque. Aqui no Brasil, a tendência para o outono de 2018, segundo os estilistas, é o bom e velho tricô. Isso mesmo, essa peça, inspirada na Semana de Passarela, da Semana de Moda de Nova York, ela tem sido destaque por apresentar uma temporada com coleções criativas e cheias de personalidade, tendo como destaque as maxiformas, aquelas roupas em tricô com tricô mais grosso e grandes em comprimento e em volume. É possível mesclar estampas e cores para se ter um look estiloso. Beatriz Araújo para a MAC Notícias. E não é apenas em jogos ou filmes modernos em que a realidade virtual está presente. Ela também está presente, dentro dos consultórios. Essa tecnologia desenvolve cada vez mais um papel importante para as consultas médicas e principalmente psicológicas e tem ajudado para a melhora de pacientes. Confira a matéria de Beatriz Araújo. O uso da realidade virtual está presente principalmente nas redes sociais. O investimento é tanto que em 2012, Mark Zuckerberg comprou um óculos de mais de 12 bilhões de dólares. Em abril do ano passado, o criador do Facebook anunciou o Facebook Spaces. Um novo aplicativo leva os usuários para um espaço totalmente virtual, onde é possível interagir de várias formas. A tecnologia só cresce e está sendo usada em diversas áreas. Segundo dados da Consumer Technology Association, em 2020, os filmes que usarem realidade virtual devem faturar 750 milhões de dólares. Em 2025, será 3,2 bilhões. Só neste ano, o setor crescerá em um recorde de mais de 25%. E alguns analistas dizem que o filme Jogador Número 1, de Spielberg, pode impulsionar esse crescimento. Save the Oasis. No Festival Internacional de Criatividade, realizado em 2016 nos Estados Unidos, pesquisadores, junto a fabricantes dessa área, concluíram que essa tecnologia pode ser usada para tratamento de doenças mentais. O mercado de realidade virtual avaliou de 5 milhões de dólares e tende em 4 anos chegar a 160 milhões. Essa tecnologia utilizada na área de saúde tem servido também como ferramenta dentro dos consultórios psicológicos. No campo da psicologia, por exemplo, tem afetado positivamente, né? Boa parte dos transtornos que a gente trata no consultório, relacionados à ansiedade, à depressão, tem a ver com tratamento de exposição. E é através da imaginação o tratamento inicial. Então, quando a gente introduz a tecnologia da realidade virtual no consultório, a gente tem um resultado muito mais rápido e muito mais palpável, porque você coloca o paciente praticamente na situação real. O gênero musical da Coreia do Sul está crescendo no Ocidente.
Com uma grande variedade de elementos audiovisuais, o K-pop é um dos produtos mais exportados do país. Saiba mais sobre essa nova onda na reportagem de Raquel Paiva. O K-pop, música pop sul-coreana, ganhou destaque desde o começo de 2017, alcançou o top 10 da parada norte-americana e obteve prestígio mundial. O termo Hallyu, que representa a disseminação da cultura desse país pelo mundo, está cada vez mais forte no Brasil, e um dos responsáveis são os fãs do estilo musical. O Centro Cultural Hallyu, que fica localizado no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo, é um exemplo de como a procura pela cultura coreana tem aumentado nos últimos anos. Aqui são oferecidas aulas de coreano no sábado e tem espaço para feiras como essas. Só esse ano, mais de 6 shows do gênero vão vir para o Brasil. As autoras do livro K-pop, Manual de Sobrevivência, falaram um pouco sobre esse fenômeno. Querendo ou não, é um mercado. A onda coreana é um mercado. Então, por exemplo, o governo coreano, ele traz os artistas como embaixadores da cultura coreana, do turismo, da representação das novelas, do entretenimento, da música, né? O K-pop é essa música popular, né, da Coreia, não é igual o nosso MPB, né? É música pop mesmo, só que em coreano. E em termos de influência, não tem a ver só com ritmo, né? Não tem a ver só com gênero, tem a ver com estilo de vida, tem a ver com como os coreanos pensam, como eles agem, tem a ver com a cultura deles englobada numa música jovem, né? Então tem muitas coisas inspiradoras, tem muitas coisas alegres, tem muitas coisas que falam em momentos em que a gente não tá tão bem. Isso na música no geral, né? Não é só no K-pop. Só que eles pegaram e elevaram o nível. Hoje em dia, é impossível andar na rua e não se deparar com alguém tentando, através da arte, conseguir ganhar algum dinheiro. A repórter Isabelle Mantovanelli fez um flagrante, em São Paulo, de algum desses artistas. Este é um dos milhares de artistas de rua que encontramos na cidade de São Paulo, tentando ganhar algum dinheiro através de sua arte. Este cantor estava em meio horário de pico, cantando e tocando na estação de metrô Vila Madalena. E agora vamos falar de Copa do Mundo. O repórter Fernando de Amices traz as últimas notícias sobre a seleção brasileira. Bom dia, Fernando. O que você nos conta sobre a seleção? Bom dia, Lara! A preparação para a Copa começa hoje. Faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo da FIFA, Tite, a comissão técnica e o staff médico da seleção já chegaram à Granja Comari, onde deverão esperar pelos 20 de 23 atletas convocados para a seleção que deverão chegar hoje à Granja. Apenas Marcelo, Casemiro e Roberto Firmino chegarão depois. Isso porque disputam a final da UEFA Champions League entre Real Madrid e Liverpool no próximo sábado. Fernando de Amices para o MAC Notícias. Projetos sociais possuem extrema importância na sociedade. No entanto, muitas vezes não vemos muitos exemplos de ações que conseguem apoio do governo ou de patrocinadores. Fugindo desse padrão, o projeto Bola Dentro oferece aulas gratuitas de tênis para cerca de 200 crianças de escolas públicas, desde 2005, nas quadras do Parque Vila Lobos, influenciando e mudando o futuro dos alunos. Veja na reportagem de Adriano de Souza. Em uma sociedade marcada pela falta de oportunidade, projetos sociais possuem a função de inserir jovens no esporte e usar como ferramenta para mudar a vida de crianças carentes. Esse é o caso do projeto Bola Dentro, localizado nas quadras do Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo. O Bola Dentro, projeto social fundado em 2005, oferece diariamente aulas gratuitas para crianças de 7 a 18 anos, podendo assim influenciar na trajetória dos alunos e ser um caminho para uma vida melhor. O projeto quebra as barreiras de um esporte elitizado no Brasil e atende cerca de 200 crianças de escolas públicas de São Paulo. Foi a partir do projeto Bola Dentro que eu conheci o tênis e foi por ele que eu criei a minha vontade de virar professor de tênis. Além de incentivar a prática esportiva, projetos como este auxiliam na educação e ajudam a criar cidadãos para o futuro. Aqui a gente faz o quê? Nós fazemos essas crianças, formamos eles um cidadão, primeiro um cidadão, tá? E depois eles vão ser encaminhados para alguma área dentro do tênis. O projeto Bola Dentro é um dos poucos que consegue se manter com a ajuda de patrocinadores e pouco incentivo do governo, o que faz muita falta na sociedade. Projetos como esse têm que serem apoiados. É um projeto
de uma modalidade incrível como o tênis, e não apenas voltada para o esporte, sim na educação. O MAC Notícias fica por aqui. Um bom dia. Um bom dia e até a próxima edição.